Arnie compra o Plymouth Fury chamado Christine e desenvolve uma obsessão doentia pelo carro. Após ser vandalizado, o carro se restaura e começa a matar os responsáveis, mergulhando Arnie em um espiral sombrio. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Christine, o carro assassino de 1983. E vamos para mais um resumo top! Na década de 1950, uma fábrica de automóveis lançou a linha Plymouth Fury, incluindo um modelo raro em vermelho brilhante. Mal foi montado e já trouxe azar. O capô despencou sobre a mão de um trabalhador, deixando-o gravemente ferido. Outro funcionário, mais corajoso ou burro, resolve fumar dentro do carro. Horas depois, é encontrado morto no banco da frente. Avançamos para 1978. Dennis, um típico estudante do ensino médio, vai de carro buscar seu amigo Arnie, um nerd esquisitão. Na escola, os dois se distraem admirando Lee, a garota deslumbrante, que parece saída de uma propaganda de shampoo. Durante o almoço, Dennis espera Annie, sem imaginar que o amigo está em apuros com Buddy, o valentão da escola. Buddy rouba o almoço de Arnie, ameaça com uma faca e, para coroar a crueldade, destrói seus óculos com um pisão triunfante. Arnie, coitado, tenta reagir, mas só consegue ser humilhado ainda mais. É aí que Dennis surge para salvar o dia, acertando Buddy com um golpe. Os capangas de Buddy até pensam em retaliar, mas o show é interrompido por um professor que aparece no momento exato. O herói da vez não é Dennis, mas o professor, que encontra o canivete no bolso do valentão, garantindo sua expulsão e deixando os cúmplices de castigo. No caminho de volta para casa, Arnie avista algo que muda sua vida. Um Plymouth Fury vermelho, o mesmo do passado, mas agora em estado lastimável. Ele insiste para que Dennis pare o carro. Preciso ver isso de perto, diz com os olhos brilhando. Logo aparece George LeBay, o dono do carro. Ele revela que o Plymouth Fury se chama Christine e pertencia ao irmão dele, que morreu recentemente. O detalhe macabro parece não abalar Arnie, que ouve sem piscar enquanto George oferece o carro por míseros $250. Dennis fica chocado com o preço e a ideia, mas Arnie aceita na hora. Para ele, esse pedaço de lata enferrujada é uma barganha. Mais tarde, em casa, Arnie dá notícia para sua mãe. Comprou um novo carro. Ela reage como se ele tivesse trazido para casa um cadáver. Apesar de ter usado suas próprias economias, o entusiasmo de Arnie não convence a mulher, que se recusa a deixar o carro estacionado em casa. A solução? Ele e Dennis levam Christine para uma garagem perto da oficina mecânica, onde são recebidos por Will, um velho mal-humorado que parece ter feito um pacto com o mau humor. Resmungando, ele permite que o carro fique ali. No caminho de volta, Arnie faz uma confissão surpreendente. Comprou Christine porque ela é tão feia quanto ele, mas diz ele, com um brilho incomum nos olhos, ela pode ficar linda se eu consertar. As semanas passam e Arnie mergulha de cabeça no projeto de restaurar o carro. Ele ajuda Will na garagem e, em troca, ganha acesso a peças para dar nova vida a Christine. A cada parafuso apertado, o apego de Arnie ao carro cresce de forma quase assustadora. Enquanto isso, a vida segue para Dennis, que decide tentar a sorte com Lee, a garota que todos desejam. Ele se senta à mesa dela cheio de confiança, mas Lee o rejeita com um balde de água fria. Já tem um encontro. Desanimado, Dennis procura Arnie. Porém, Arnie já não é mais o mesmo. Sem óculos, mais confiante e com uma atitude que beira a arrogância, ele mal dirige a palavra a Dennis. Em vez disso, vai direto para a garagem de Christine, ignorando os protestos da mãe. A mulher está preocupada e não é para menos. O antigo dono morreu dentro do carro, vítima de inalação de monóxido de carbono. Aquele carro exala problemas literalmente. Dennis, intrigado com as mudanças no amigo, decide buscar respostas com George. O velho abre o jogo. Seu falecido irmão era tão obcecado por Christine quanto Arnie está agora. Pior ainda, o carro foi palco de tragédias. A esposa e a filha do irmão morreram dentro dele. Como um bônus macabro, após a morte do irmão, Christine simplesmente reapareceu misteriosamente na frente da casa de George. Preocupado, Dennis resolve investigar por conta própria. À noite, invade a garagem de Will para checar o carro, mas o que acontece o faz sair em disparada. O rádio de Christine liga sozinho, tocando uma música inquietante. Dennis não fica para ver o que vem depois. Na manhã seguinte, Dennis tenta esquecer os problemas enquanto joga futebol. Um Plymouth Fury vermelho reluzente estaciona perto do campo, e de dentro sai Arnie e Lee, que começam a se beijar como se fossem os donos do mundo. Dennis mal acredita no que está vendo e perde completamente a concentração. Isso custa caro. Um jogador do time adversário o ataca com força, e Dennis desaba no chão, gravemente ferido. Alguns dias depois, Arnie vai ao hospital visitar o amigo. Dennis, com a perna quebrada e o pescoço machucado, fica chocado ao ouvir que Arnie já restaurou Christine por completo. Como você conseguiu tão rápido? Ele pergunta. Arnie, com um sorriso frio, responde: me esforcei muito. Até ameacei sair da escola para convencer meus pais a registrar o carro no meu nome. A mudança de Arnie é impossível de ignorar, e Dennis percebe que a obsessão por Christine está longe de ser apenas sobre um carro. Dennis nota que Arnie mudou drasticamente. Agora
agora está irritadíssimo e paranoico, como se qualquer momento fosse explodir. Enquanto isso, as coisas entre Arnie e Lee começam a desmoronar. Durante o encontro no carro, os dois se beijam, mas Lee logo sai frustrada. Ela está cansada de competir com Christine pela atenção de Arnie. Ele acha o drama um exagero, mas consegue convencê-la a voltar para o carro, afinal, está chovendo e ninguém quer pegar um resfriado. O que acontece em seguida só piora tudo. Arnie sai para ajustar os limpadores do para-brisa, que falham no momento mais inconveniente possível. Enquanto isso, Lee decide comer algo dentro do carro, mas é interrompida por uma sequência sinistra. O rádio liga sozinho e o painel emite uma luz ofuscante. Antes que ela perceba, começa a engasgar violentamente com a comida. Arnie tenta entrar no carro, mas as portas estão inexplicavelmente trancadas. O desespero só acaba quando o homem que passava por ali consegue abrir a porta e salvar Lee. O momento deveria ser de alívio, mas só aumenta a tensão. Lee, furiosa, acredita que Christine tentou matá-la por ciúme de Arnie. Ele, claro, acha a ideia ridícula e promete discutir o assunto no dia seguinte, tentando minimizar a gravidade do que acabou de acontecer. De volta ao carro, as coisas ficam ainda mais estranhas. Arnie tenta ligar Christine, mas o motor não responde. Então, como quem fala com um velho amigo, Arnie sussurra para o carro, prometendo que não vai culpá-la pelo que aconteceu. Quase como mágica, Christine finalmente dá partida. Arnie a leva de volta à garagem, estaciona cuidadosamente e, como se nada tivesse acontecido, vai para casa. Poucas horas depois, Buddy e sua turma invadem a garagem de Christine. Armados com marretas, eles reduzem Christine a um monte de sucata. Um deles, mais criativo, rasga os bancos com uma faca, enquanto o outro destrói o rádio. No dia seguinte, Arnie e Lee, agora reconciliados, vão até a garagem buscar a carteira de Arnie, que ele esqueceu no porta-luvas de Christine. Mas ao ver o estado do carro, Arnie congela. A raiva começa a borbulhar e nem os esforços de Lee para acalmá-lo são suficientes. Ele perde o controle, manda a namorada embora e fica sozinho, possivelmente já planejando como revidar. Mais tarde, durante o jantar, Arnie relata o que aconteceu. Seus pais tentam tranquilizá-lo e sugerem comprar um carro novo. Erro fatal, isso só joga gasolina no fogo. Arnie explode, acusando-os de ser os culpados por não deixarem Christine estacionada em casa. Quando o pai exige que ele peça desculpas à mãe, Arnie vai além da linha, ataca o pai e quase o sufoca. A situação é tão absurda quanto preocupante. De volta à garagem, Arnie decide restaurar Christine, mas para sua surpresa, o carro começa a se reparar sozinho, como se tivessem saído de um filme de terror. Arnie fica hipnotizado, encarando o milagre, enquanto sua obsessão pelo carro cresce ainda mais. Na mesma noite, Moshi, um dos comparsas de Buddy, está voltando para casa. Seus passos ecoam nas ruas escuras até que Christine aparece, brilhando sinistramente sobre os faróis. Moshi tem certeza que Arnie está ao volante e, em pânico, começa a pedir desculpas, tentando se redimir. Mas as desculpas não significam nada quando os faróis de Christine acendem como olhos de predador. Então, a perseguição começa. Moshi corre pelas ruas tentando escapar, mas Christine o segue com uma determinação que beira o sobrenatural. Na fuga, ele acaba encurralado em um beco sem saída. Desesperado, puxa uma faca e grita ameaças, mas o carro parece rir na cara do perigo. De alguma forma, Christine se espreme no espaço estreito e o esmaga contra a parede, terminando o trabalho com uma precisão que só ela poderia alcançar. Na manhã seguinte, Arnie encontra Dennis e conta com a maior tranquilidade do mundo o que aconteceu com Moshi. Dennis, claro, acha tudo muito suspeito, especialmente o fato de Christine estar impecável, como se nunca tivesse sido transformada em ferro velho. Mas Arnie só dá de ombros e encerra o assunto com frieza. Pouco depois, Arnie é abordado pelo detetive Denkis, que está liderando a investigação do assassinato de Moshi. Denkis faz algumas perguntas, mas Arnie jura que não sabe de nada. O detetive não compra essa história, especialmente depois de ouvir Lee falar sobre como Christine foi milagrosamente restaurada. Arnie, incomodado, corta a conversa e vai embora. Mais tarde, Arnie tenta ligar para Lee, talvez buscando um pouco de apoio emocional ou só alguém para manipular. Ela recusa o convite, o que o deixa furioso. Enquanto isso, Buddy e seu amigo Dom saem de uma loja de conveniências carregando bebidas. É só mais uma noite qualquer, até que nota um carro seguindo-os. Com os faróis acesos, Buddy inicialmente não percebe que é Christine. Irritado com a perseguição, Buddy pisa fundo, tentando despistar o carro misterioso. Ele dirige até o posto de gasolina, onde seu amigo Richie trabalha, já pronto para resolver a situação com violência. Pegando uma barra de ferro, Buddy se prepara para a briga, acreditando que Arnie está ao volante, mas Christine tem outros planos. Antes que Buddy consiga qualquer coisa, Christine surge do nada e atinge o carro dele com força brutal. A confusão aumenta quando ela acelera novamente e bate direto no veículo, esmagando o Dom contra a parede do posto como um inseto. O impacto é tão violento que até Buddy, com toda a sua confiança de valentão, percebe que isso não é apenas um carro, é algo muito mais perigoso. O acidente no posto de gasolina desencadeia um verdadeiro inferno. O impacto de Christine causa uma explosão tão violenta que consome o local em chamas, matando Hit instantaneamente. Buddy, finalmente assustado,
tenta escapar, mas não chega longe. Christine, agora mais implacável do que nunca, o alcança com facilidade e o esmaga sem piedade, deixando para trás apenas o corpo carbonizado na estrada. Mais tarde, Cristina retorna à garagem, envolta em fumaça e com um capô ainda quente o suficiente para derreter metal. Will, o velho mecânico, percebe que algo está muito errado. Ele pega uma espingarda, mas hesita ao ver o carro se aproximando sozinho. Quando tenta abrir a porta, percebe que o calor é insuportável. Ainda assim, ele entra para investigar, achando que poderia resolver o mistério. Grande erro. Christine, com movimentos frios e calculados, fecha a porta abruptamente e ativa os mecanismos do banco, esmagando Will contra o painel até que não reste mais vida. Na manhã seguinte, Arnie chega à garagem para encontrar o detetive Denkis e uma equipe de polícia no local. Denkis informa que encontraram o corpo de Will dentro de Christine, ainda segurando a espingarda. Arnie, como sempre, se faz de desentendido e nega qualquer envolvimento. Enquanto isso, Lee procura Dennis, completamente convencida de que Christine está controlando Arnie. Ela descreve o comportamento cada vez mais estranho e cruel do amigo, deixando Dennis surpreso. Mas as palavras de Lee fazem sentido, algo precisa ser feito. Dennis conclui que Christine deve ser destruída. Dennis vai até Arnie tentando conversar, mas o amigo parece estar em um universo paralelo. Arnie sugere um passeio e Dennis relutante aceita. Na estrada, o comportamento de Arnie se torna cada vez mais perturbador. Ele acelera o carro sem motivo, tira as mãos do volante e, com um sorriso perturbador, declara que nada nem ninguém ficará entre ele e Christine. Dennis, apavorado, implora para que Arnie recupere o juízo, mas suas palavras só alimentam a fúria do amigo. Arnie, em um ato de puro delírio, joga o carro na contramão, quase colidindo com outro veículo. O que deveria ser uma tentativa de ajudar Arnie se transforma em um pesadelo, deixando Dennis com uma certeza: Arnie e Christine são uma combinação mortal. Percebendo que Arnie está completamente fora de si, Dennis tenta uma última cartada. Ele deixa uma mensagem escrita na lataria de Christine, pedindo para que Arnie o encontre naquela noite. Mas claro, Arnie não aparece, e Dennis percebe que não tem escolha. Ele e Lee precisam resolver isso à moda bruta. Os dois vão até a garagem armados, com uma escavadeira e um plano. Lá, Lee deverá fechar o portão assim que Christine chegar, enquanto Dennis a destrói com um trator. Parece simples, a única falha, Christine já está lá, escondida no canto mais distante da garagem, como uma predadora à espreita. Quando Lee menos espera, Christina avança com toda a sua fúria, tentando esmagá-la. Lee, com reflexo de quem claramente não quer morrer, se agarra a um pneu pendurado e escapa por um fio. Christine recua para atacar de novo, mas Dennis entra em cena com a escavadeira, impedindo o golpe final. É então que a verdade mais perturbadora se revela. Arnie está ao volante de Christine, completamente dominado pela influência do carro. Dennis tenta manobrar a escavadeira, mas ela decide parar de funcionar no momento mais crítico. A situação só piora quando, após mais uma colisão brutal, Arnie é lançado pelo para-brisa. Lee, apesar de tudo, corre para ajudá-lo, mas é tarde demais. Arnie está mortalmente ferido, com pedaços de vidros cravados em seu corpo. Ainda assim, sua última ação não é por Lee, mas por Christine. Ele tenta, como um gesto frágil, acariciar o carro, como que consola uma amante. Então, com o olhar vazio e cheio de devoção, Arnie morre ali mesmo. Christine não desiste fácil. Ela persegue ele novamente, mas em sua fúria descontrolada, acaba colidindo com um poste. Esse é o momento que Dennis precisava. Ele finalmente consegue ligar a escavadeira e parte para cima da máquina infernal. Christine resiste, como se tivesse vida própria, mas não é páreo para a força bruta. Dennis e Lee trabalham juntos, esmagando Christine até que não reste mais nada, além de um amontoado de metal distorcido. No dia seguinte, Dennis e Lee encontram o detetive Denkis em um ferro velho. Lá está Christine, reduzida a uma pilha de sucata. Parecia que o pesadelo havia terminado, mas então, do nada, uma música começa a tocar, a mesma que saía do rádio de Christine antes de cada assassinato. O trio congela por um momento, esperando o pior. Felizmente, não passa de um trabalhador do ferro velho ouvindo seu som. Eu odeio essa música, declara Lee, sem esconder o alívio misturado com a amargura. Eles se viram e vão embora, prontos para finalmente deixar esse horror para trás. Mas enquanto se afastam, algo sinistro acontece. A sucata, que era Christine, começa a se mover, lentamente, quase imperceptível, como se estivesse se reconstruindo. A máquina infernal não está morta, não completamente. Christine, o carro assassino, teve notas regulares no Rotten Tomatoes, com 73% de aprovação entre a crítica especializada e 64% entre os pipoqueiros de plantão. O filme é uma mistura interessante de horror e obsessão, que, apesar de algumas limitações, tem seus méritos. Um dos pontos positivos é a direção habilidosa de John Carpenter,
Carpenter, que consegue transformar um carro em uma ameaça genuína, algo que poderia facilmente ter sido ridículo. A trilha sonora, também assinada por Carpenter, intensifica a tensão de forma magistral. No entanto, os personagens não são tão bem desenvolvidos quanto poderiam, e algumas atuações soam um pouco caricatas, o que tira parte do impacto emocional. A transformação de Arnie, de um nerd tímido para alguém consumido pela escuridão, é convincente, mas o roteiro não explora tão bem as implicações psicológicas dessa mudança. Uma curiosidade interessante é que a produção usou 23 carros Plymouth Fury para criar as cenas do filme, sacrificando muito deles na sequência de destruição. Dito isso, minha nota para Christine, o carro assassino, é 7 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.